nós temos uma parte da mídia que tenta normalizar, naturalizar o golpismo e o radicalismo do Tarcísio de Freitas, né? Ontem, no Globo News+, de segunda-feira, com a Júlia do Alibe e o Joel Pinheiro disse que o Tarcísio poderia ser considerado um bolsonarista moderado, tá? Que, na verdade, ele fez esse discurso do último domingo de enfrentamento do STF, mas de uma forma estratégica, para caso ele queira ser presidente, porque vai precisar do apoio do Bolsonaro e do núcleo dos filhos e dos radicais. Então, tem de pagar esse pedágio, mas isso não representa necessariamente que Tarcísio, na hora H, seria um candidato que negaria o resultado das eleições. Isso que vocês falaram também durante as eleições de 2018, que o Bolsonaro poderia ser moderado pelas instituições, e não foi isso que a gente viu. Inclusive, a gente está vendo o julgamento deste governo neste exato momento, tá? Vamos ver aqui o Joel naturalizando o golpismo e o radicalismo do Tarcísio de Freitas. Passando a bola para você, eu queria muito te ouvir, porque você uma vez escreveu sobre o bolsonarismo moderado, né, na sua coluna no jornal Folha de São Paulo. E aí houve muita crítica e muita gente, muitos analistas, dizendo que não existe o bolsonarismo moderado, que seria uma contradição em termos. Ou é bolsonarista ou é moderado. Existe uma direita moderada, a análise que se fez à época. Isso colocado, como é que você analisa Tarcísio de Freitas dentro dessa ideia que você lançou do bolsonarismo moderado? Exato, olha, muito brevemente ali sobre a ideia de bolsonarismo moderado. Naquele artigo, e desde então, acho que em diversas vezes surge o tema, é o seguinte: alguma pessoa que esteja junto do grupo político do Bolsonaro e recebendo apoio do Bolsonaro, portanto, seja qual for o cargo, inclusive se for a presidente da República, com o apoio do Bolsonaro, mas que não adira a estratégias golpistas, de negação de resultado da eleição, enfim, tudo aquilo que a gente viu o Bolsonaro fazer em 2022. E acho que a pergunta com relação ao Tarcísio continua colocada aqui. Ele teve essas palavras inegáveis, palavras de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. Esse enfrentamento, muitas vezes, ele vem como críticas, por exemplo, e aí me parece que tem críticas que você não é antidemocrático apenas por criticar diversas atuações do Supremo. Mas o Tarcísio deu um passo além, digamos, a usar essa hipérbole política, retórica da ditadura do Supremo, né? Daí ele diz que vivemos uma ditadura. É óbvio que não vivemos uma ditadura no Brasil, isso, na melhor das hipóteses, é uma hipérbole política, não descreve uma realidade brasileira. Mas ele adotou isso e, portanto, fez um ato, uma fala de enfrentamento do Supremo. Mas eu acho que a pergunta ainda se coloca, que tá bom, ele fez esse discurso, um discurso que, caso ele queira ser presidente da República, é um discurso estratégico para ele. Por quê? Porque se ele quiser ser o candidato do Bolsonaro, ele vai precisar do apoio do Bolsonaro e de seu núcleo de filhos e de radicais, e, portanto, em alguma medida, ele vai ter que pagar esse pedágio, digamos assim, e falar e ecoar todas essas críticas, inclusive mais do que críticas, essas falas mais agressivas mesmo, vai ter que ecoar de diversas maneiras, senão não consegue. Outro dia a gente estava vendo os filhos do Bolsonaro, acho que foi o Carlos, mas daí o Eduardo curtiu, chamando de ratos, né, os governadores, ou seja, o clima é esse. O clima é esse, ali no núcleo mais duro, mais radical. Então, evidentemente, se houver qualquer esperança de conseguir o apoio, vai ter que pagar esse pedágio discursivo aí, o que não necessariamente, não estou negando, tá, gente, mas é que não necessariamente representa que, de fato, na hora H, ele seria um candidato que negaria o resultado das eleições, por exemplo. Dado que em 22, ele, pelo que eu me lembro, ele reconheceu prontamente, inclusive, a vitória do Lula, depois trabalhou junto com o governo federal diversas vezes. Acho que tem uma postura ali que você encontra elementos para dizer que é diferente. E só para finalizar, se tudo isso for uma estratégia eleitoral do Tarcísio visando a presidência da República, note que tem uma certa dissonância aí, porque tem um espaço entre ele estar aderindo ao discurso mais radical dos bolsonaros, mas se ele quiser ser candidato a presidente da República, não pode a anistia completa do PL ser aprovada. Porque se ela for aprovada, ele não será o candidato, será o Bolsonaro. Portanto, se for tudo uma estratégia dele, então, de fato, ele está com um discurso um pouco mais radical do que a realidade que ele, de fato, deseja, em que talvez tenha algum tipo de anistia, provavelmente terá alguma coisa assim, mas não o bastante para colocar de volta o Bolsonaro na candidatura.
Meus queridos, é isso aí, né? Eles estão aí com a tentativa de emplacar algum nome de direita. Você que já voltou lá no STF, eu já coloco só um minutinho para concluir, fazer um comentário em cima dessa fala do Joel Pinheiro. Mas sempre em que há alguém com alguma chance de disputar com o Lula, esse alguém tem que pagar o pedágio para o bolsonarismo. E esse pedágio ele vem com a exigência de se radicalizar, de tomar uma atitude, um posicionamento que seja parecido com o do Bolsonaro. Senão eles acreditam que é o quê? Que é uma pessoa que não passa veracidade, que não pode ser colocada como substituta natural do Bolsonaro. E o Tarcísio já enfrenta outros problemas, né? Ele não tem se mostrado como alguém capaz de encarar o jogo político da mesma maneira que um candidato com biografia, um candidato com história dentro da direita. Ele tem menos carisma que a Dilma, tá? É um burocrata planilheiro que foi alçado artificialmente ao papel de gestorzão da direita, não tem força e nem biografia política, serve só como fantoche do centrão e do mercado, e se ousar ultrapassar as 4 linhas do bolsonarismo, vai ser humilhado, como foi pelo Malafaia no último domingo. Esse é o grande dilema de Tarcísio, que ainda continua aí com alguns apoios, mas que cada dia mais tem dificuldade de provar que ele é um moderadão. Até hoje, o editorial do Estadão mostrou que não é bem assim. O editorial do Estadão, goste ou não, ele é uma grande bússola para a gente entender como pensa a elite brasileira. Se eles acreditaram que ele ultrapassou uma linha, é porque ultrapassou mesmo. Eu quero dividir com você uma descoberta que pode fazer a diferença na sua vida financeira. Uma forma de trabalhar no Brasil e ganhar em dólar. E transformar completamente o jeito como você vê suas possibilidades. Este print aqui do lado é do Marcos Viana, que resolveu testar. Nas primeiras 2 semanas, após aprender e aplicar o método ensinado na escola, o Marcos conseguiu fazer 679 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 3.700 reais em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter ouvido muito essas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com suas contas básicas. E pode ficar tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Agora, você vai fazer igual ao Marcos logo de cara? Talvez sim, talvez não. Pode ser menos no início, mas seguindo o método completo, você pode chegar num resultado parecido. Só que para entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho. Mas um trabalho que te dá liberdade. Você trabalha de onde quiser, com celular ou computador. Então, se você acredita que essa pode ser uma boa oportunidade, clica no link da descrição desse vídeo, assiste as 3 aulas do Clayson e só depois decide. Não custa nada e já abre sua mente para uma renda extra real.